Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 17 de janeiro. O Ibovespa ele fechou em queda ontem de 1,2%, com somente 8 papéis, terminando no campo positivo e abertura por toda a curva de juros. O principal destaque positivo do dia foi Azul subindo 3,6%, após anunciar que assinou com a Abra, né, a controladora da Gol, um memorando de entendimento não vinculante para estudar uma fusão. Já o principal destaque negativo foram as ações cíclicas, como Magazine Luiza, Loja Renner e CVC, pressionadas pela alta dos juros. Para o pregão desta sexta-feira, teremos o dado de produção industrial nos Estados Unidos, referente ao mês de dezembro, enquanto na zona do euro teremos o dado de inflação ao consumidor de dezembro. E pela temporada de resultados internacional, do quarto trimestre do ano passado, teremos a SLB. Em relação à renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura por toda a extensão da curva. Aqui no Brasil, destaque foi o alto volume ofertado no leilão do Tesouro de títulos pré-fixados, que, além da alta aceitação, contou com a redução das taxas desses títulos. E nos Estados Unidos, os pedidos semanais de seguro-desemprego totalizaram 217 mil, superando as estimativas do consenso, que eram em torno de 210. É, Além disso, as vendas no varejo cresceram menos do que o esperado pelos investidores, em torno de 0,4% versus os 0,6% do consenso. E falando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta, em torno de 0,3%, 0,4%, enquanto os mercados eles se preparam para a posse de Donald Trump como presidente nos Estados Unidos na próxima segunda-feira e após os principais bancos americanos terem apresentado bons resultados. Na frente macroeconômica, as treasuries estão estáveis essa manhã, uma vez que seguram as altas de quarta devido às expectativas para o CPI e de quinta por falas menos agressivas de um dos membros do Fed. Na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 0,5%, e na China fecharam em alta também após crescimento do PIB do quarto trimestre, acima do esperado, e dados positivos de produção industrial e vendas no varejo. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele apresentou uma queda de 0,22% ontem. Os FIIs de papel, né, integrantes ali do IFIX, tiveram um desempenho médio de uma queda de 0,25%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de uma queda de 0,23%. Em relação à economia, o PIB da China cresceu 5,4% no quarto trimestre do ano passado, em relação ao mesmo período do ano anterior, acima da expectativa do mercado de 5% e do aumento de 4,6% registrado no terceiro trimestre. Esse foi o maior avanço desde o segundo trimestre de 2023. Consequentemente, o governo atingiu sua meta de crescimento de 5% estabelecida para 2024. As autoridades chinesas vêm implementando várias medidas de estímulo desde setembro do ano passado e prometeram fazer mais este ano. E também, apesar dos resultados positivos do final de 2024, analistas do mercado continuam preocupados com as perspectivas econômicas da China em 2025. Os desequilíbrios entre produção doméstica firme e demanda fraca persistem, alimentando os riscos deflacionários. Ademais, o presidente eleito dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, planeja impor tarifas adicionais de pelo menos 10% sobre os produtos chineses, o que amplia incertezas sobre os fluxos de comércio exterior. Falando sobre o Banco Central Europeu, publicou ontem a ata da sua última reunião de política monetária.
a autoridade cortou suas taxas de juros de referência em 0,25 ponto percentual, e também, segundo o documento, os membros do Banco Central Europeu estavam divididos sobre quão agressivo o Banco Central deveria ser no ajuste monetário, enquanto alguns membros defenderam uma redução mais acentuada, em torno de 0,50 ponto percentual, para dar suporte à atividade em meio a riscos crescentes. Outros se preocuparam que agir mais rápido poderia enviar sinais errados aos mercados financeiros. O Banco Central Europeu não trouxe sinalização sobre os próximos passos de política monetária e os membros do Banco Central mantiveram a abordagem independente de dados e de avaliação, né, de reunião por reunião. No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que é uma proxy mensal para o PIB, subiu 0,1% em novembro contra outubro, em linha com as expectativas. A atividade doméstica desacelerou no final do ano passado, com destaque ao enfraquecimento da produção industrial e das vendas varejistas. É projetado que a economia brasileira crescerá em torno de 2% em 2025, após o avanço de 3,6% em 2024. Além disso, o presidente Lula sancionou ontem a primeira parte da regulamentação da reforma tributária do consumo. E segundo o Ministério da Fazenda, a projeção para a alíquota modal do IVA, que vai substituir 5 tributos do regime atual, é de 28,5%. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.